Então, caros amigos, na continuação vou resolver mais estas três equações. Esta primeira, esta segunda, esta terceira. Vou começar pela primeira. Ora bem, o truque disto que aqui está, é eu conseguir aqui uma igualdade de tal maneira que eu vá, digamos, isto é uma maneira, eu vá obter exponenciais que tenham a mesma base. Porque se eu obtiver exponenciais que tenham a mesma base, e porque a exponencial é injetiva, isto quer dizer, por exemplo, que se eu tiver a levantado a x igual a levantado a y, isto é equivalente a dizer que x é igual a y. Digamos que isto que aqui está vai ser, digamos, a chave com que eu vou resolver estas três questões. Questão A, esta aqui, A. Ora, um oitavo é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 2 ao cubo. E isto tudo levantado a menos x. As pessoas às vezes quando veem assim os módulos têm assim um bocado de receio, não sei porquê, mas pronto. Agora, tenho aqui logaritmo de 3 na base de 3. Vamos supor que o indivíduo não sabia a que era igual. Vamos supor que o indivíduo não sabia a que era igual o logaritmo de A na base A. Então, isto será igual a um ponto de interrogação, não é? Não sabe, é um ponto de interrogação. Se passar à exponencial, isto quer dizer que A levantado ao ponto de interrogação há de ser igual a A, passando à exponencial. Mas A, este A que aqui está, é a mesma coisa que ter 1. Então, por isto que eu aqui disse, porque a exponencial é uma função injetiva, então sempre que eu tenho A levantado ao ponto de interrogação igual a A levantado a 1, isto é equivalente a ter o ponto de interrogação igual a 1. Então, este ponto de interrogação é 1. Tudo bem. Isto para qualquer A, isto aqui, qualquer A não é bem assim, este A que aqui está, dado que é a base do logaritmo, estas coisas é preciso que saibam, terá que pertencer a R mais tirando o 1, o elemento 1. Pronto. Então já sei que o logaritmo de 3 na base de 3 é 1. Tudo bem até aqui. Então agora vou continuar. Isto é o mesmo eu ter 1 sobre 2 ao cubo, é o mesmo que ter 2 levantado a menos 3. Aliás, sempre que eu tenho 1 sobre A levantado a B, isto é o mesmo que ter A levantado a menos B. Estas coisas são essenciais. Então, vou colocar aqui menos módulo de x, e isto há de ser igual a 1. Já vou adiantar um pouco, porque, como eu disse no princípio, o que eu ando à procura é sim de uma coisa deste género. Então, na vez de pôr 1, vou colocar 2 levantado a 0. Para a coisa começar a tomar corpo. Então, isto é o mesmo. Agora, aqui é a propriedade das potências, potência de uma potência. Eu, se tiver um A levantado a um B levantado a um C, isto é o mesmo que ter A levantado a B, C, B vezes C. Ou seja, daqui vou obter 2 levantado menos por menos dá mais. 3 módulo de x igual a 2 levantado a 0. Ou seja, apelando logo aqui ao início, isto quer dizer que 3 módulo de x é igual a 0. Eu aqui até podia aplicar a lei do anulamento de produto, porque eu tenho aqui dois fatores. Um é o 3, é o A, vá lá, e o módulo de x é o B. E sempre que eu tenho A vezes B igual a 0, isto quer dizer que é equivalente a ter A igual a 0 ou B igual a 0. Ou seja, isto seria equivalente a ter 3 igual a 0, o que não pode ser, que é falso, ou módulo de x igual a 0. Na disjunção, o falso é um elemento neutro, não faz mal a ninguém. Na disjunção, eu penso que agora nos próximos anos, não sei, vão começar a estudar lógica e estas coisas vão ser importantes. Então, fico só com esta, fico só com o módulo de x igual a 0. Quando é que o módulo de x é igual a 0? O módulo de x é igual a 0 se o próprio x for igual a 0. E a questão está resolvida. Eu agora até podia confirmar.
Se aqui o x for igual a 0, fica um quê? 1/8 levantado a 0. Venha lá quem vier. 1/8 levantado a 0 é 1. 1 é igual a 1. Portanto, o indivíduo, essas coisas às vezes não são difíceis de confirmar. Então vamos passar à segunda. Na segunda temos 4 levantado a 1 menos 2x, 1 menos 2x, igual ao ln de E ao quadrado, tudo ao quadrado. Ora bem, quando se escreve ln, isto quer dizer o ln de A, isto no fundo quer dizer que é o logaritmo de A na base E, onde este número E para já é um número que está entre 3 e 2, quer dizer, é um número superior a 1, e é o número de Neper. Portanto, quando vocês estudarem esta sucessão, que é o limite, não é, de 1 mais 1 sobre n levantado a n, que dá precisamente E, então vocês vão conhecer como é que apareceu este E. Ora bem, agora há uma coisa. Então eu aqui o que é que tenho? ln de E. ln de E é o mesmo que ter logaritmo de E na base E. Então isto é 1, por aquilo que vimos atrás. Então isto quer dizer que eu aqui vou ter 4 levantado a 1 menos 2x, precisamente igual a 1. 1 ao quadrado dá 1. Mas como eu já quero avançar, coloco 4 levantado a 0. E então agora aqui vou-me governar novamente pela injetividade da exponencial, ou seja, 1 menos 2x há de ser igual a 0, ou seja, menos 2x há de ser igual a menos 1, ou seja, x há de ser igual a menos 1 sobre menos 2, o que dá 1 meio. E o resultado é este. Não era difícil. Ora bem, agora este último é assim um bocadinho mais difícil. Então vamos com calma. O que nós temos é 4 levantado a x, mais, menos aliás 6, 2 levantado a x, mais 5, igual a 0. É o que nós temos, não é? É isso mesmo. Então eu estou-me a meter assim um pouco na cabeça de uma pessoa que está a fazer isto. E então o que é que sucede? Sucede que tem aqui uma exponencial cuja base é 2 e aqui tem uma exponencial cuja base é 4. Quer dizer aqui o caso está assim um bocado a fugir àquilo que nós estávamos aqui a pretender, com a mesma base. Mas reparem numa coisa, é que temos que manipular este 4. Este 4 é o mesmo que ter 2 ao quadrado, não é? E começa a aparecer o 2. Então isto é o mesmo que ter 2 ao quadrado levantado a x, menos 6 vezes 2 levantado a x, mais 5, igual a 0. Isto, quando eu tenho A levantado a B levantado a C, isto é o mesmo que ter A levantado a B vezes C, que ainda é o mesmo que ter A levantado a C levantado a B, porque a multiplicação goza da propriedade comutativa. Então isto quer dizer que eu posso escrever 2 levantado a x ao quadrado, assim, menos 6 vezes 2 levantado a x, mais 5, igual a 0. Ora bem, então tenho aqui, digamos, uma equação do segundo grau, onde a variável é 2 levantado a x. Significa isto que eu posso pegar neste 2 levantado a x para o meu governo apenas para o meu governo, e fazer 2 levantado a x igual a 1 y, o que transforma esta equação numa equação da forma y ao quadrado menos 6y mais 5 igual a 0. Ora bem, agora preciso resolver esta equação de segundo grau, ou seja, y é igual a menos b, ou seja, há de ser igual a 6, mais ou menos 36, menos 20, 4ac, não é? 20 sobre 2a, que é 2. Ou seja, isto será 6 mais raiz quadrada de 16, que é 4, 4 vezes 4 são 16, sobre 2. 6 menos 4 sobre 2. 6 mais 4, 10 sobre 2 dá 5. 6 menos 4, 2 sobre 2 dá 1. Vou confirmar. Reparem que 5 mais 1
é igual a 6. O simétrico de 6 aparece aqui. Mas isto quer dizer, isto aqui vê-se facilmente quando aqui o coeficiente do y ao quadrado é 1, porque se não fosse teria que dividir toda a equação de segundo grau pelo coeficiente que aqui aparecesse. Agora reparem que 5 vezes 1 dá precisamente, que é o produto das raízes, dá 5, o que está aqui. Portanto, isto está certo. Isto quer dizer então que, como y é igual a 2 levantado a x, isto quer dizer que, por um lado, 2 levantado a x há de ser igual a 5, ou 2 levantado a x há de ser igual a 1. 2 levantado a x igual a 5, deixa estar. Ou 2 levantado a x igual a 2 levantado a 0. Esta é fácil porque é fácil de transformar, não é? O 1 é sempre 2 levantado a 0, de onde esta que está dá logo x igual a 0. Dá logo. Esta aqui não há como transformar, digamos, o 5, digamos, numa potência cuja base é 2. Cuja base é 2. Aqui das duas, aqui tenho que conhecer o logaritmo. Então, o logaritmo de um número, já agora, sempre que eu tenho 2, por exemplo, 2 ao cubo, que é igual a 8, eu posso dizer, assim, o logaritmo é entendido como número, não como função, como número. Posso dizer que este 3 que aqui está é o logaritmo de 8 na base 2. Então, pronto, isto é a mesma coisa que ter x há de ser igual ao logaritmo de 5 na base 2, por um lado, ou x igual a 0. Já agora também quero aqui dizer uma coisa, por exemplo, eu também podia fazer apelo de uma coisa que é importante, é que f após f menos 1, mas isso era já preciso que se conhecesse a função logarítmica, f após f menos 1 de x é precisamente igual ao f menos 1 após f de x, e isto é precisamente igual a x. O que significa que se eu tiver, por exemplo, um número a levantado ao log na base a aqui de um b, isto dá-me sempre b. Sempre b, quer dizer, não altera nada. Então, sugerido por isto que aqui está, eu penso que até em alguns livros isto é dado como propriedade. Eu penso isto que aqui está pode ser transformado 2 levantado a x igual a 5. Eu podia agora transformar este 5 em qualquer coisa que fosse 2 levantado a qualquer coisa. Como? Fazia 2 levantado a x igual, seguia isto que aqui está. Ficaria com 2, agora aqui ficaria com um logaritmo na base 2 de 5. E, portanto, agora sim, agora poderia recorrer à injetividade da exponencial e dizer que x é igual ao logaritmo de 5 na base 2. Era uma outra forma de fazer isto. Prontos, meus amigos, na continuação do 12º ano.